E agora sim, nós vamos começar a nossa aula de Introdução à Terapia Cognitivo-Comportamental, a famosa TCC. Já vou aproveitar e pedir também para você acompanhar a gente lá no Instagram, @clinica.evolic e @evolic.desenvolvimento. Bom, por que falar em terapia cognitivo-comportamental hoje? A gente sabe que a TCC ela ocupa hoje um lugar central entre as abordagens psicoterápicas contemporâneas e que nas últimas décadas ela vem se consolidando não apenas por suas evidências de eficácia para várias demandas clínicas, mas também como um modelo teórico e prático abrangente que oferece uma compreensão integrada do funcionamento psicológico humano. A TCC, ela é muito mais do que um conjunto de técnicas, né, como muitas pessoas costumam dizer por aí, e ela articula de uma forma muito coerente princípios da psicologia cognitiva, da teoria da aprendizagem, da ciência do comportamento e propõe um olhar sistemático sobre a maneira como pensamentos, emoções e comportamentos se relacionam. Então, ela tem essa visão integrada. É essa integração que permite compreender o sofrimento psicológico de uma forma dimensional, que vai levar em conta não apenas o conteúdo dos pensamentos, apesar da TCC dar essa grande importância a essa parte da cognição, mas também os processos cognitivos que os sustentam, os comportamentos que os mantêm e os contextos nos quais eles se manifestam. Então, como eu já disse, mais do que um conjunto de técnicas, a TCC é uma forma de compreender o funcionamento psicológico humano. E ela vai partir da ideia de que pensamentos, emoções e comportamentos estão interligados e que mudanças em um desses domínios tendem a influenciar os demais. Então, dessa forma, compreender como uma pessoa pensa sobre si mesma, sobre o mundo e sobre o futuro é algo essencial para compreender também como ela sente e como ela age. Essa perspectiva da TCC também se diferencia de algumas outras abordagens por dar uma ênfase muito especial ao aqui e agora. Existe essa ênfase no modo como os padrões de pensamento e comportamento se manifestam no presente e como eles podem ser modificados. E lógico que isso não significa desconsiderar a história do indivíduo, não significa simplesmente ignorar a infância do paciente, mas compreender que a forma como ele interpreta suas experiências no presente, e não apenas o conteúdo dessas experiências, isso ajuda a manter o sofrimento emocional. É com base nessa lógica que a TCC propõe que o papel do terapeuta é guiar o paciente em um processo de descoberta visando a reestruturação cognitiva e o foco é tornar o indivíduo mais consciente das suas interpretações, dos seus pensamentos automáticos, das suas crenças, ajudar esse paciente a identificar, a avaliar de uma forma mais realista isso que ele pensa e, a partir disso, desenvolver respostas emocionais e comportamentais que sejam mais adaptativas. É claro que a TCC não é exatamente da mesma forma como ela surgiu. Ao longo do tempo, ela foi se transformando daquele modelo inicial proposto pelo Aaron Beck para o tratamento da depressão. Ela se expandiu para diferentes transtornos, contextos, formatos, mantendo, entretanto, esses princípios fundamentais de clareza teórica, de estrutura, de colaboração ativa e de compromisso com a mudança. Então, hoje, quando nós falamos em TCC, nós estamos nos referindo a uma abordagem que une racionalidade, sensibilidade, método, humanidade, sendo uma psicoterapia que busca compreender de uma forma clara, de uma forma fundamentada,
como o pensamento influencia a emoção, o comportamento, e tudo isso aí está interligado, e como o autoconhecimento, conhecimento a respeito de tudo isso, pode se tornar um ponto de partida para o desenvolvimento pessoal, para a superação do sofrimento, enfim, para uma série de questões. Então, pensando no contexto histórico, né, de como a TCC surgiu, de como foi a sua origem, a gente sabe que na década de 60 começaram a se desenvolver trabalhos que promoveram mudanças significativas nos rumos da psicologia. Foi nesse período que surgiu uma nova geração de terapeutas que buscava unir a observação clínica ao rigor científico, inaugurando um novo movimento dentro da psicologia. Essas novas formulações tinham como objetivo responder a uma pergunta que parece muito simples, mas quando a gente vai ver não tem nada de simples, e é uma pergunta que é fundamental, que é a seguinte: o que realmente funciona e para tratar o quê? Essa é uma pergunta que também foi fundamental para o que hoje nós conhecemos como PBE, como prática baseada em evidências. Então, dentro desse contexto de efervescência teórica, de busca por uma eficácia real, vários profissionais começaram a questionar aqueles modelos tradicionais da época e a propor novas formas de compreender o sofrimento humano. Embora o Aaron Beck seja amplamente reconhecido como o principal nome associado ao movimento cognitivo, ele não foi o único a seguir esse caminho. Na mesma época, por exemplo, existia o Albert Ellis, que também desenvolvia de uma forma independente o que nós conhecemos como terapia racional emotiva comportamental, que é um modelo que igualmente enfatizava, né, na verdade enfatiza, a influência da cognição nas emoções e nos comportamentos. Ele propôs ali uma formulação que mais tarde seria sintetizada em seu conhecido modelo ABC. Então a gente vê que apesar das diferenças de estilo, de linguagem, tanto Ellis quanto Beck contribuíram para uma mesma virada conceitual na psicoterapia, que é a ideia de que compreender e modificar o pensamento é um caminho mais direto para aliviar o sofrimento humano. Muita gente não sabe disso, mas o Aaron Beck iniciou sua carreira dentro da tradição psicodinâmica. Ele era um psicanalista, assim como a maior parte dos terapeutas da sua geração. E naquela época, a explicação predominante para a depressão era baseada na ideia de que o indivíduo voltava contra si mesmo uma raiva reprimida. Então, seria uma forma de hostilidade inconsciente dirigida a si mesmo. E movido por uma postura investigativa, o que era uma característica muito forte no Aaron Beck, ele decidiu testar empiricamente essa hipótese. Porque ele acreditava que se essa teoria estivesse realmente correta, os sonhos e as associações livres dos pacientes deprimidos revelariam conteúdos de agressividade, de autoacusação, já que esses seriam os meios pelos quais o inconsciente manifestaria esses conflitos. Mas o que ele acabou encontrando foi o oposto do que ele esperava. Os sonhos desses pacientes não estavam cheios de raiva, de hostilidade, mas sim com temas como fracasso, como perda, como privação. E esses mesmos temas apareciam de forma quase que idêntica quando os pacientes estavam acordados em seus relatos cotidianos. Então, segundo o próprio Aaron Beck conta, essas observações começaram a desmontar uma a uma aquelas suposições que ele havia herdado da psicanálise. E ele foi percebendo que, ao contrário do que se acreditava, pessoas deprimidas não tinham necessariamente uma necessidade inconsciente de fracassar ou de sofrer, que na verdade muitas delas reagiam de forma positiva ao sucesso, o que não fazia muito sentido dentro daquela explicação de uma possível hostilidade introjetada.
Essa sequência de descobertas levou Beck a formular algo que, naquela época, era completamente novo, que era o seguinte: a ideia de que a depressão não se originava de impulsos reprimidos, mas de crenças negativas profundamente enraizadas sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Essas crenças distorcidas levavam o indivíduo a interpretar a realidade de uma forma pessimista, de uma forma autodepreciativa, desesperançosa. E foi então que Beck começou a trabalhar de um modo diferente com seus pacientes. Em vez dele buscar significados ocultos, ele passou a ajudar esses pacientes a identificar e a testar os próprios pensamentos e crenças, questionando se o que eles estavam pensando realmente correspondia à realidade. E o resultado foi impressionante, porque à medida que esses pacientes aprendiam a examinar seus pensamentos com mais objetividade, com mais clareza, de forma mais realista, os sintomas depressivos diminuíam de forma significativa. Então, o que Beck estava descobrindo era mais do que uma nova técnica, era uma nova forma de compreender o sofrimento humano, e ele passou a tratar o pensamento não como algo a ser interpretado, mas como uma ferramenta central de mudança, algo que podia ser testado e transformado. E foi esse ponto de virada que deu origem à terapia cognitiva, inicialmente chamada de terapia cognitiva, né? Com o passar dos anos, veio a se tornar a terapia cognitivo-comportamental, a base do que nós conhecemos como uma das abordagens mais eficazes e empiricamente validadas da psicologia atual. Embora a terapia cognitiva tenha surgido inicialmente como uma proposta distinta e até mesmo alternativa ao modelo comportamental, que também já vinha se desenvolvendo em paralelo, as técnicas empiricamente eficazes da análise do comportamento foram rapidamente incorporadas pelos cognitivistas em sua prática clínica. Naquela época, essas formulações que eram derivadas principalmente de experimentos com animais tinham como foco a relação entre estímulos externos e respostas observáveis. Essas formulações, que eram fortemente derivadas de experimentos com animais, tinham como foco a relação entre estímulos externos e respostas observáveis. Então, de uma certa maneira, acabava evitando referências a processos mentais internos, como pensamentos, crenças, emoções. O comportamento acabava sendo explicado como um resultado direto de contingências ambientais. E essa visão, sem sombra de dúvidas, foi decisiva para levar a psicologia ao âmbito científico. No entanto, também trouxe algumas limitações, porque com o passar do tempo, os pesquisadores começaram a perceber que aqueles princípios estabelecidos em laboratório nem sempre se aplicavam ao comportamento humano em contextos reais, porque as pessoas não simplesmente respondiam apenas aos estímulos, mas também elas interpretavam os acontecimentos, previam, atribuíam significados às situações, e isso começou a mudar durante a segunda metade do século XX, quando esses pesquisadores foram descobrindo que aqueles princípios desenvolvidos em um laboratório científico nem sempre se generalizavam bem para ambientes do mundo real, nos quais as pessoas podiam controlar, por exemplo, o próprio acesso a reforçadores. E isso exigia que terapeutas conversassem com seus pacientes para descobrir o que eles estavam pensando, sentindo, antes de responderem comportamentalmente, e o que eles esperavam que acontecesse como consequência de suas ações. Então, muitos pesquisadores acabaram vendo, né, que era necessário, portanto, compreender não apenas o que o indivíduo fazia, mas o que ele pensava e o que ele esperava que acontecesse ao agir de determinada maneira. E foi a partir dessa constatação que surgiu o que mais tarde ficou conhecido como a virada cognitiva das terapias comportamentais.
esse diálogo entre cognição e comportamento foi se tornando algo inevitável. Entender as expectativas, as crenças, os significados pessoais dos pacientes passou a ser uma condição essencial para qualquer mudança clínica que fosse mais consistente. E essa teoria de Beck se insere exatamente nesse ponto de transição, porque sua proposta ainda preservava o compromisso empírico das abordagens comportamentais, mas introduzia uma dimensão que havia sido até então negligenciada, que é essa exploração desses processos cognitivos. O Beck acreditava que compreender o modo particular como cada pessoa interpreta a si mesma, o mundo e o futuro, era algo indispensável para compreender o sofrimento. Embora a terapia cognitiva tenha nascido de uma forma independente, ela acabou se integrando naturalmente ao campo das terapias comportamentais, compartilhando com elas o foco em resultados observáveis, mas também ampliando a compreensão do comportamento humano para incluir os processos mentais que antecedem e que sustentam esse comportamento. E foi desse encontro que nasceram os principais modelos cognitivo-comportamentais voltados para a compreensão e o tratamento das psicopatologias. Essa combinação entre investigação de pensamentos e a modificação do comportamento se tornou especialmente eficaz, e hoje, quando um profissional afirma trabalhar com terapia cognitiva, a gente entende automaticamente que ele utiliza também princípios e ferramentas da terapia comportamental. Ao falar de TCC hoje, a gente fala de um modelo que une racionalidade, empirismo, estrutura, sensibilidade, ciência, prática. Como eu já disse, só para resumir aqui para você, é uma abordagem que parte da compreensão de que não são os acontecimentos em si que determinam o sofrimento humano, mas a forma como nós interpretamos esses acontecimentos e que, por isso, compreender e modificar esses padrões de interpretação é um dos caminhos mais efetivos para promover bem-estar psicológico e uma mudança que seja duradoura. Toda terapia cognitivo-comportamental, independentemente do formato, da técnica ou do transtorno abordado, da demanda abordada, da queixa do paciente, vai se apoiar em 3 proposições centrais. E esses princípios formam uma base sobre a qual toda prática clínica da TCC é construída. A primeira é a chamada hipótese de acesso. Essa hipótese parte da ideia de que o conteúdo e o processo do nosso pensamento são passíveis de serem conhecidos. Então, em outras palavras, nossos pensamentos não estão escondidos em algum território inacessível da nossa mente. Eles podem ser identificados, podem ser descritos, especialmente quando nós aprendemos a prestar atenção neles. De um modo geral, as abordagens cognitivo-comportamentais assumem que, com treinamento e com atenção dirigida, qualquer pessoa pode se tornar consciente dos próprios padrões de pensamento. E esse é um ponto crucial porque desloca aquela ênfase que geralmente a gente vê, né, da interpretação, de tentar buscar o que está por trás, ou aquele significado oculto, para uma observação muito mais direta do que está acontecendo aqui e agora com o paciente. A segunda proposição é a hipótese da mediação. Segundo esse princípio, nós não reagimos emocionalmente às situações apenas pelo que acontece nelas, como eu já disse várias vezes nessa aula, mas pelo modo como as interpretamos. Então, os pensamentos funcionam como se fosse uma ponte entre o acontecimento e a reação emocional. Por exemplo, quando nós consideramos uma situação futura como ameaçadora, é natural que a gente responda com ansiedade. Quando a gente percebe uma situação como injusta, é natural que a gente sinta raiva. Quando a gente interpreta uma perda como uma perda definitiva, é natural que a gente sinta tristeza. Então, essas respostas não são aleatórias, elas estão mediadas por essa interpretação, por essa avaliação que é feita a respeito da situação, o que está diretamente ligado a crenças que essa pessoa tem, que ela vai desenvolvendo ao longo da vida.
E da mesma forma, nossas cognições influenciam também o comportamento. Diante de uma cognição de ameaça, nós tendemos ou evitar essa ameaça ou fugir dessa ameaça. Diante de uma cognição de ineficácia, a gente tende a desistir de fazer aquela determinada coisa ou até nos paralisar diante daquela situação. Então, por isso que o modelo cognitivo afirma que há sempre uma influência cognitiva entre o evento e a resposta. Essa interpretação que molda o que nós sentimos e o que nós fazemos. E por fim, nós temos a hipótese da mudança, que deriva das duas anteriores, que diz o seguinte: se nossos pensamentos são acessíveis e se eles influenciam diretamente nossas emoções e nossos comportamentos, então é possível modificá-los intencionalmente. E esse é um princípio que orienta toda a intervenção cognitivo-comportamental. Essa ideia de que nós podemos aprender a reconhecer, avaliar e reestruturar a nossa forma de pensar e, com isso, responder de uma forma mais adaptativa às situações da vida. Então, essa hipótese da mudança é um convite à autonomia. Ela sugere que, ao compreender como nós pensamos, como nós sentimos e como nós agimos, nós podemos nos tornar agentes ativos do nosso próprio processo de desenvolvimento. E essa, na minha opinião, é um dos maiores legados do Aaron Beck, que é a noção de que o objetivo da terapia não é criar dependência do terapeuta, como nós vemos acontecer em muitos casos, mas fornecer ao paciente as ferramentas necessárias para que ele se torne o seu próprio terapeuta. Muita gente ainda se choca com essa frase, né, de se tornar o seu próprio terapeuta, mas é uma proposta muito importante da TCC. Por quê? A TCC não busca substituir a percepção do paciente pela interpretação do profissional. Não busca deixar o paciente sempre dependente ali do que o terapeuta, que é a pessoa que sabe interpretar, vai interpretar a respeito do que ele vai dizer, mas vai ajudar a desenvolver habilidades de autorreflexão, de autoconhecimento, de autogerenciamento, visando sempre a independência do paciente. Então, o terapeuta e o paciente vão trabalhar sempre de forma colaborativa. O terapeuta pode ser, sim, alguém que ensina o paciente a identificar esses pensamentos, essas distorções, questionar crenças, experimentar novas formas de pensar e agir, mas o terapeuta não vai fazer isso por ele. Com o tempo, esse processo vai promovendo a independência, a autonomia do paciente. Então, um dos principais objetivos é o paciente conquistar algo que vai muito além da redução dos sintomas, que é a capacidade dele mesmo conduzir a própria mudança. Bom, na TCC nós vamos considerar 3 níveis principais de cognição, que são os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Pensamentos automáticos são aquelas ideias que surgem espontaneamente na nossa mente, né? Quase como um reflexo. São aqueles pensamentos rápidos, breves, na maioria das vezes eles passam despercebidos, né? A gente pensa, mas nem está muito prestando atenção no que a gente está pensando, mas eles têm um impacto direto sobre o que a gente sente, sobre o que a gente faz. Por exemplo, alguém vai fazer uma apresentação e ele pode pensar ali automaticamente: eu vou falhar. Ou ter alguma conversa com alguma outra pessoa e pensar, ó, essa pessoa não gostou de mim. Ou tem ali alguma tarefa difícil para realizar e pensar automaticamente, eu não vou dar conta. A gente vai ver que esses pensamentos aparecem de uma maneira automática, mas acabam moldando como essa pessoa vai reagir emocionalmente e como ela vai se comportar naquele momento. Abaixo desses pensamentos estão as crenças intermediárias, que funcionam como regras, como suposições sobre como nós devemos agir ou o que nós precisamos fazer para lidar com o mundo. E essas crenças têm uma forma condicional, de se e então, e costumam guiar parte das nossas escolhas. Por exemplo, se eu demonstrar fragilidade, vão me rejeitar. Se eu não for perfeito, eu vou fracassar.
Essas crenças funcionam como se fossem manuais internos que vão orientando o comportamento, mas obviamente nem sempre essas crenças são realistas, são crenças adaptativas. E em um nível mais profundo estão as crenças centrais, que são aquelas ideias mais enraizadas sobre quem nós somos, sobre os outros, sobre o mundo. São interpretações formadas em geral a partir de experiências marcantes, de experiências repetidas e que vão definindo a nossa visão mais básica a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, a respeito do mundo, a respeito do futuro. Então, por exemplo, crenças como eu sou incompetente, ou eu não sou digno de amor, ou as pessoas não são confiáveis, vão se tornando lentes pelas quais nós passamos a enxergar quase tudo. Para entender melhor como esses níveis se manifestam na prática, imagine aí uma paciente que apresenta como crença central: eu sou incapaz. Essa crença construída ao longo de experiências repetidas de crítica, de comparação ou de fracasso vão influenciar diretamente como ela interpreta o mundo de uma maneira geral. No contexto do trabalho, por exemplo, ao receber uma tarefa mais complexa, uma tarefa mais difícil, essa crença pode influenciar em pensamentos como eu vou errar de novo, é melhor nem tentar. O resultado disso pode ser muito provavelmente a evitação dessa tarefa. Essa evitação, por sua vez, vai reforçar essa própria crença de incapacidade. Como ela não vai fazer a tarefa, vai evitar a tarefa, isso vai funcionar como se fosse uma prova de que realmente ela não é capaz de fazer. No contexto de relacionamentos, essa mesma estrutura cognitiva pode se manifestar, por exemplo, de outra forma. Se eu demonstrar o que eu penso, vão perceber que eu não sou boa o suficiente. Então, a partir disso, ela vai evitar expor opiniões, vai buscar sempre agradar, vai ter dificuldade de dizer não, o que vai desenvolvendo aquele sentimento de frustração, aquilo que a gente chama de sentimento de inferioridade, né, na linguagem comum. Já nos estudos, o padrão pode se repetir, né? Se ela estiver diante de um conteúdo difícil, é muito provável que ela pense: olha, eu não consigo aprender nada direito, e desistir de tentar, mais uma vez, confirmando para si mesma que ela é realmente incapaz. Então, esses exemplos mostram como uma crença central se expressa em pensamentos automáticos diferentes conforme o contexto, mas mantendo um mesmo significado de fundo, que está relacionado a essa crença: eu sou incapaz. E é justamente por isso que a TCC busca identificar e reestruturar essas crenças centrais, porque isso não vai ajudar a modificar apenas o pensamento, mas vai modificar toda a maneira como a pessoa interpreta e reage ao mundo e, obviamente, as consequências desses comportamentos. Então, percebam que tudo funciona de uma maneira sistemática, porque esses três níveis estão interligados. As crenças centrais influenciam as intermediárias, que por sua vez influenciam pensamentos automáticos que vão emergindo ali diante de uma situação. Então, por isso que o trabalho terapêutico consiste em identificar pensamentos e crenças, examiná-los criticamente e reestruturá-los de um modo mais adaptativo. E com essa estrutura em mente, que nós conseguimos entender por que a TCC se apoia naquelas três proposições fundamentais, naqueles três princípios que explicam como que o pensamento influencia o que nós sentimos, o que nós fazemos e como podemos modificar esse processo para promover uma mudança psicológica real. Bom, então a gente vai perceber que a TCC, ela se diferencia de outras psicoterapias em vários aspectos. Eu trouxe para você aqui alguns desses aspectos, né, que eu considerei como mais interessantes para trazer aqui nessa aula de introdução. O primeiro aspecto é a atividade do terapeuta. Enquanto algumas abordagens valorizam uma postura mais, digamos, passiva do terapeuta, na TCC a gente vai adotar uma atuação bastante ativa e colaborativa. Então, o terapeuta vai participar de forma constante, criando condições para que o paciente também se envolva ativamente nesse processo.
E essa postura é especialmente importante no início do tratamento, quando muitos pacientes, vou trazer aqui o exemplo de pacientes que enfrentam quadros depressivos graves, quando esses pacientes apresentam dificuldades em se concentrar, em organizar o pensamento, em se mobilizar para lidar com tarefas do cotidiano. Nesses casos, o terapeuta vai atuar quase como se ele estivesse fazendo um empréstimo temporário de funções executivas. Por quê? Ele vai estruturar a sessão, vai definir prioridades, vai ajudar o paciente a manter o foco, até que esse paciente possa ir retomando gradualmente mais autonomia sobre o seu próprio processo terapêutico. É claro que essa estrutura não é uma limitação, não tem o objetivo de engessar a terapia, muito pelo contrário, a TCC também se propõe a ser uma terapia flexível, mas é um recurso clínico estratégico. Porque a gente não vai reduzir o espaço da espontaneidade, a gente também vai ter espaço para ser espontâneo, mas a gente vai buscar criar um ambiente de clareza, de direção, que favorece o aprendizado e o engajamento ativo do paciente. E só abrindo um parênteses, já que nós estamos falando como exemplo o tratamento de depressão, nesses casos específicos, uma passividade do terapeuta pode acabar até reforçando ciclos de ruminação, de desesperança. Essa postura mais ativa do terapeuta cognitivo comportamental vai buscar justamente interromper esse padrão, oferecendo ao paciente um modelo alternativo de raciocínio e também de ação. Então, em outras palavras, o terapeuta não é um espectador silencioso, ele é um facilitador, um guia que ensina, ajuda a questionar, a reformular e também encoraja esse paciente. Um outro traço distintivo da TCC é o que nós chamamos de empirismo colaborativo. Esse princípio vai traduzir a ideia de que tanto o terapeuta quanto o paciente se engajam em um processo conjunto, como eu já falei anteriormente. Então, eles vão fazer como se fosse uma parceria científica voltada para compreender e para testar as crenças que sustentam o sofrimento desse paciente. Nenhuma ideia vai ser aceita simplesmente pela autoridade do terapeuta, não é porque o terapeuta falou que está falado, nem mesmo as próprias crenças do terapeuta vão estar imunes à verificação, porque nós vamos trabalhar a partir da suposição de que todas as interpretações, tanto as nossas quanto as do paciente, devem ser submetidas ao exame empírico. Em vez de depender de um poder de persuasão, de um suposto saber do terapeuta ou da experiência clínica que o terapeuta tem como se fosse um argumento final, o paciente, juntamente com o terapeuta, vão identificar juntos essas cognições e depois submetê-las a dois tipos de análise. Primeiro, há uma avaliação lógica, verificando se há coerência entre o pensamento e os fatos, e depois há uma testagem empírica, por meio de experimentos comportamentais, de observações no cotidiano. Geralmente, uma crença é modificada de forma mais eficaz quando ela é testada na prática. Por quê? Porque o paciente consegue constatar na prática que ela não é verdadeira. É por isso que uma grande parte da força da TCC está fora da sessão, nos experimentos, nas famosas tarefas de casa, nas experiências de vida que o paciente passa a observar de uma maneira muito mais consistente. Ao longo desse processo, o terapeuta vai ensinando o paciente a replicar esse método por conta própria. Então, esse é o núcleo do empirismo colaborativo. É ajudar o paciente a se tornar um investigador de si mesmo, alguém que é capaz de examinar suas interpretações da realidade como se estivesse examinando um experimento científico. Bom, a próxima característica distintiva da TCC é o foco no aqui e agora. Diferentemente de abordagens que concentram grande parte do trabalho na reinterpretação de eventos passados, né, que dá um grande foco aí na infância, a coisas que aconteceram há muito tempo, a TCC vai direcionar sua atenção principalmente
nos estágios iniciais do tratamento, aos problemas atuais do paciente. Então, o objetivo é compreender como esse paciente pensa, sente, se comporta no presente, especialmente em situações que geram sofrimento emocional. E isso definitivamente não significa ignorar o passado, as experiências anteriores, experiências da infância, podem sim ser exploradas, mas vão ser exploradas quando isso ajuda a esclarecer aspectos do funcionamento atual. Mas o que a gente vai entender é que é no aqui e no agora que esses padrões disfuncionais estão se manifestando e podem ser observados diretamente. Por isso que, com base nessa perspectiva, o terapeuta e o paciente vão colaborar para planejar estratégias práticas que vão ser muito mais voltadas para o futuro, como cronogramas de atividade, os experimentos comportamentais, as tarefas de casa, exercícios cognitivos, que vão ajudando o paciente a aplicar esses aprendizados fora da sessão. Em alguns casos, especialmente casos mais complexos, o foco naturalmente vai se expandir. Nessas situações, o terapeuta pode integrar, sim, uma exploração mais aprofundada de experiências passadas, relacionadas aos pais, mas, claro que sem perder de vista esse princípio da TCC, que é compreender e intervir sobre processos cognitivos e comportamentais no momento em que eles acontecem. Esse trabalho com o presente, portanto, não é uma limitação temporal, mas é uma estratégia clínica que busca principalmente a mudança. E essa mudança acontece quando o paciente aprende a observar o próprio funcionamento em tempo real, desenvolvendo novas formas de interpretar, de responder a situações que antes o paralisavam, por exemplo. Bom, talvez uma das diferenças mais marcantes entre a TCC e algumas terapias que surgiram anteriormente a ela esteja na forma como ela entende a origem dos problemas psicológicos. Na TCC, nós não vamos partir da ideia de que, por exemplo, motivações inconscientes sejam a causa principal do sofrimento. Nosso foco está também nas crenças que podem ser identificadas, examinadas, modificadas, como eu já falei, né? Tudo isso com o paciente durante o processo terapêutico. Mas nós vamos entender que quando uma pessoa age de uma forma desadaptativa, seja deixando de fazer algo que poderia ajudá-la ou repetindo comportamentos que a prejudicam, o nosso ponto de partida vai ser o seguinte: em vez da gente supor que, por exemplo, exista uma necessidade inconsciente de fracassar ou algum tipo de desejo masoquista, alguma coisa do tipo, nós vamos assumir que existem crenças desadaptativas ou disfuncionais, né, como muita gente prefere chamar, que vão interferir nas suas escolhas, nas suas reações. E essa foi uma mudança de paradigma fundamental na psicologia, como nós já vimos anteriormente, na história da TCC. E cabe ressaltar que nós também não vamos presumir que esse paciente tenha uma espécie de motivação oculta para manter essas crenças. Mesmo quando essas crenças parecem tão resistentes a mudanças, tão inflexíveis, ou seja, as pessoas não se apegam a crenças disfuncionais porque inconscientemente elas querem sofrer ou precisam se punir, mas porque acreditam genuinamente naquilo que elas pensam, ainda que essas crenças as prejudiquem. A terapia cognitiva vai partir exatamente desse ponto, que as pessoas sofrem e se comportam daquela forma porque acreditam no que acreditam. É claro que a TCC vai reconhecer que existem níveis mais profundos de cognições, como as crenças nucleares, as crenças centrais, como a gente já viu. Nem sempre essas crenças vão estar imediatamente acessíveis àquela pessoa, como os pensamentos automáticos estão, mas nós não vamos considerar que isso pressupõe a existência de, por exemplo, mecanismos de defesa inconscientes que vão manter essas motivações escondidas. Nossa perspectiva vai entender que essas crenças podem ser acessadas, podem ser examinadas com um mínimo de estímulo, a partir da exploração, por exemplo, do significado que o paciente atribui às situações. Então, uma das grandes vantagens disso, na minha opinião,
é justamente essa, é permitir que o paciente, com treino, com orientação, torne-se capaz de identificar e questionar as próprias crenças em um processo terapêutico que é direto, é transparente, é fundamentado na ideia de que clareza é o primeiro passo para a mudança. Como característica distintiva da TCC, a gente também vai ter crenças que são adicionadas a comportamentos. A TCC vai compartilhar com as terapias comportamentais clássicas a atenção cuidadosa aos sinais e consequências do ambiente externo, mas vai se diferenciar por dar igual ou até uma maior ênfase em algumas situações às experiências internas dos pacientes, que são seus pensamentos, suas imagens mentais, seus sentimentos. Então, em outras palavras, a TCC vai unir esses dois mundos, o que acontece fora da pessoa e o que acontece dentro dela. É por isso que sua estratégia central vai consistir em ensinar o paciente a se tornar um investigador empírico de si mesmo. Alguém que é capaz de observar, questionar e testar suas próprias interpretações. Como descreveu o próprio Aaron Beck, a terapia cognitiva se distingue das intervenções puramente comportamentais justamente por transformar o pensamento em um objeto de investigação empírica. Quase qualquer experiência pode se tornar uma oportunidade de um experimento. Se uma paciente acredita, por exemplo, que as pessoas se afastam dela com repulsa, o terapeuta pode ajudá-la a construir um pequeno sistema de observação, registrar expressões faciais, distâncias, tom de voz, reações das pessoas com quem ela interage. E esses registros permitem comparar percepções e realidade, reduzindo gradualmente as distorções cognitivas, que é um assunto um pouco mais amplo, que pode ficar para uma próxima aula. E se outro paciente acredita, por exemplo, que é incapaz de realizar tarefas simples, como cuidar da higiene pessoal, como fazer coisas ali do dia a dia em casa, o terapeuta pode propor um registro de comportamento diário. Pode ser feito ali, por exemplo, um gráfico, uma planilha, em que o paciente vai anotando o que ele conseguiu fazer, em que horário, com qual nível de dificuldade. Então, esses dados concretos vão tornando o progresso mais visível, vai desafiando na prática, na experiência real, aquela crença de incapacidade que aquele paciente apresentou. Do ponto de vista teórico, nós compreendemos o foco nos processos cognitivos, mas nós reconhecemos que, em muitas situações, os experimentos comportamentais vão ser a forma mais poderosa de testar essas hipóteses cognitivas. Em vez da gente apenas falar sobre as crenças, a gente vai convidar o paciente a colocar essas crenças à prova na realidade. Porque o caminho para modificar crenças distorcidas também passa pela ação. E por fim, como característica distintiva da TCC, a gente tem a crença em uma realidade objetiva. Isso é muito importante. Por quê? Porque a TCC parte de um pressuposto que é essencial. O pressuposto de que existe uma realidade que independe das nossas percepções, independem do que a gente pensa. Resumindo, é aquela coisa, os fatos não dependem da nossa opinião, não dependem do que a gente interpreta. O que muda é o quanto nós conseguimos enxergar essa realidade com mais clareza. As nossas crenças podem tanto nos aproximar dessa realidade, quanto nos afastar bastante dessa realidade. Quando nós pensamos de uma forma mais realista, nossa percepção se torna mais nítida, nós reagimos de uma maneira mais funcional à situação. Mas quando essas interpretações estão distorcidas, é como se a gente visse o mundo através de um vidro embaçado, através de lentes que não ajudam a enxergar melhor. Essas lentes, pelo contrário, distorcem aquilo que a gente está enxergando e tudo fica confuso, fica exagerado, fica
desproporcional. É claro que como seres humanos, e a gente entender isso faz parte até de uma postura científica, nós nunca vamos ter uma visão completamente perfeita da realidade. A gente nunca vai enxergar a realidade 100% como ela é. Mas nós podemos nos esforçar para enxergar a realidade de uma maneira mais realista, questionando as nossas interpretações e ajustando essas interpretações aos fatos, e não querendo fazer o oposto, né? Não querendo que os fatos se ajustem à nossa interpretação. E é exatamente esse esforço de alinhamento entre o que a gente pensa e o que realmente acontece que está no coração da TCC. E o que a gente observa é que, em grande parte, o sofrimento psicológico surge quando essas interpretações estão sofrendo a influência de distorções, quando a pessoa está enxergando situações de maneira muito distorcida. Por isso que o trabalho terapêutico deve buscar alinhar o pensamento do paciente com os fatos, com aquilo que efetivamente acontece no mundo real. E essa concepção se difere profundamente de algumas abordagens, né, principalmente algumas abordagens pós-modernas. Tem gente que não gosta desse termo, mas eu vou pedir licença para usar. E são abordagens que acabam desconsiderando de forma muito intensa, digamos assim, a realidade objetiva. Por exemplo, propondo que cada pessoa deve adotar qualquer história pessoal que sirva aos seus propósitos. A gente não vai trabalhar dessa forma, muito pelo contrário, a gente vai entender o quanto uma construção de narrativas desconectadas da realidade pode contribuir fortemente para o adoecimento psicológico em vez de contribuir para uma melhora. Então, na TCC, a gente vai reconhecer o valor da narrativa ou da metáfora como um recurso de expressão, de compreensão, mas não como um substituto da realidade. A realidade existe da forma como ela é, mesmo que a gente diga que ela é diferente, mesmo que a gente interprete de forma diferente. E é justamente aí que os experimentos comportamentais vão funcionar muito bem, porque os comportamentos têm consequências concretas e observáveis no ambiente. Um paciente pode acreditar, por exemplo, que ninguém jamais se interessaria por ele, mas se ele expressar um interesse genuíno por outra pessoa, ele pode descobrir que esse interesse é correspondido, que aquela pessoa também está interessada nele. E essa experiência concreta se torna uma evidência viva de que aquela crença era distorcida. Da mesma forma que simplesmente pensar em alguma coisa não vai mudar nada na realidade. Por exemplo, uma pessoa simplesmente acreditar que está num relacionamento com alguém, isso não substitui a experiência real de agir de modo a se conectar com alguém. Essa mudança não acontece simplesmente na mente da pessoa, ela se consolida quando o pensamento é confrontado com o mundo. Então, nós vamos buscar uma ancoragem na realidade. E só lembrando que uma forma de pensar realista não é aquele negócio de pensar positivamente, não, viu? Good vibes, pense positivo e tudo mais. É pensar de um modo que seja compatível com os fatos. Permitir que a vida se reorganize a partir dessa clareza maior, dessa conexão com a realidade. Outra coisa que é fundamental entender: na terapia cognitivo-comportamental, é necessário haver o que a gente chama de conceitualização do caso, ou formulação do caso, ou conceituação do caso, também chamada de formulação cognitiva. Então, essa formulação, ela é como se fosse um mapa que orienta o terapeuta ao longo de todo o processo clínico. Ela vai fornecer uma estrutura para o tratamento, ajudar o terapeuta a compreender quem é o paciente, seus pontos fortes, vulnerabilidades, aspirações, desafios, a forma como esse paciente interpreta as situações, vai permitindo reconhecer como aquele transtorno se desenvolve, como se mantém, no caso de ser um transtorno, porque a TCC não é apenas para transtornos psicológicos,
vai ajudar a identificar padrões de pensamentos, comportamentos mal adaptativos, ajuda também a fortalecer a relação terapêutica, a planejar intervenções mais precisas, tanto dentro quanto fora das sessões. Sem essa conceitualização clara, a terapia vai perdendo a direção. É ela que guia a escolha das técnicas, ajuda a adaptar o tratamento quando necessário, fornece caminhos para superar impasses que podem aparecer ao longo do processo. Então, em outras palavras, a conceitualização ajuda a tornar a terapia mais eficiente e mais efetiva. E esse processo começa desde o primeiro contato com o paciente, mas não para nesse primeiro contato. Esse processo vai se aprofundando. A cada sessão, o terapeuta vai coletando dados, vai organizando o que ouviu, vai propondo hipóteses, verificando essas hipóteses, e tudo em colaboração com o paciente. E por isso que é importante enfatizar que fazer uma conceitualização do caso vai muito além de identificar crenças centrais. Não existe uma fórmula única de fazer essa conceitualização, mas cada pessoa vai trazer sua combinação singular de experiências, contextos, de crenças. Por isso que não há uma régua universal que vai servir para todos os pacientes. Por exemplo, duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem precisar de estratégias diferentes. E essa conceitualização é, acima de tudo, um exercício de compreensão mais aprofundada e não uma estratégia de enquadrar o paciente em categorias. Por isso que nós vamos nos basear no modelo central da TCC, no modelo cognitivo, só para lembrar e para resumir aqui para você que esse modelo propõe que emoções, comportamentos, até as respostas fisiológicas das pessoas são influenciados por suas interpretações dos acontecimentos, sejam esses acontecimentos externos, como, por exemplo, receber uma crítica ou ser reprovado em uma prova, ou internos, como sentir palpitações, como sentir tontura, sentir cansaço. Não é a situação em si que determina o que nós sentimos ou o que fazemos, mas a maneira como a interpretamos. Para ilustrar isso, imagine a mesma situação. Várias pessoas diferentes podem assistir essa aula. A aula vai ser a mesma para todo mundo, uma aula gravada. A gravação não vai mudar de acordo com quem está assistindo, mas a interpretação que cada pessoa vai fazer a respeito dessa mesma aula vai se diferenciar. Então, entender isso é a base, porque se as interpretações influenciam o modo como nós sentimos e agimos, então nós podemos aprender a reconhecer, questionar e modificar essas interpretações, e é justamente isso que o terapeuta busca ao construir essa conceitualização, é compreender como cada pessoa, como cada paciente percebe o mundo e ajudar esse paciente a enxergar outras formas de pensar, de sentir e de agir. Essa conceitualização, portanto, não é apenas um instrumento técnico, é um processo contínuo. Acontece ao longo da terapia, para compreender o paciente em sua singularidade e usar essa compreensão para planejar intervenções que realmente façam sentido na vida desse paciente. Para finalizar essa aula, eu vou trazer aqui um exemplo de como essa conceitualização cognitiva pode funcionar na prática. Imagina aí uma paciente que chega à terapia sentindo-se profundamente frustrada após o chefe pedir para realizar uma tarefa no trabalho. Dentro desse contexto, a gente vai identificar junto com essa paciente que o seu pensamento automático nessa situação foi: eu vou fazer tudo errado. Essa conclusão, né, esse pensamento que essa pessoa teve, vem acompanhado de emoções intensas, como vergonha, como tristeza, como ansiedade, e também de comportamentos típicos de evitação, como o impulso de se isolar ali no contexto do trabalho, ou de não assumir essa nova responsabilidade. Quando o terapeuta começa a investigar esse pensamento junto com a paciente, eles vão descobrindo crenças intermediárias que dão sustentação a esse pensamento, como, por exemplo, eu preciso ser perfeita para ser respeitada. Quando eu erro, eu mostro que não sou boa o bastante.
Essas são suposições que, por sua vez, estão enraizadas em uma crença central mais profunda, como a gente viu anteriormente. E essa crença vai moldando toda a forma como ela interpreta o mundo, quando essa crença está ativada. Essa crença central, nesse exemplo que eu estou dando, seria a seguinte: eu sou incapaz. Então, a partir dessa conceitualização, a terapia passa a ter mais direção. O foco deixa de ser apenas o evento, apenas o chefe ter pedido para realizar uma tarefa diferente no trabalho. E passa a ser o significado que essa paciente atribuiu a essa situação, o que ela sentiu e a forma como ela se comportou nessa situação. Esse entendimento é o que vai permitir planejar intervenções mais precisas, como trabalhar com evidências reais de competência, reestruturar essas crenças intermediárias específicas, ajudar essa paciente a desenvolver uma visão mais realista a respeito de si mesma. E com o tempo, a paciente vai aprendendo a reconhecer esses próprios pensamentos, a questioná-los, a substituí-los por interpretações mais realistas. Essa é a essência da conceitualização, compreender o padrão que conecta situações, pensamentos, emoções e comportamentos para que essa mudança não aconteça apenas no sintoma. E para finalizar essa aula, eu acho importante trazer o seguinte, que a TCC nasceu da coragem de questionar certezas, de uma disposição de colocar à prova tudo o que parecia óbvio. Ela foi possível quando o Aaron Beck e outros pesquisadores, obviamente, porque o Aaron Beck ele nunca trabalhou de forma isolada, ele nunca tirou ideias da sua cabeça e quis que todo mundo acreditasse, mas quando foi decidido confrontar ideias dominantes naquela época e fazer a seguinte pergunta: e se não for bem assim? E desde então a TCC se manteve fiel a esse mesmo princípio, que é a disposição de investigar, de testar, de revisar. É uma abordagem que nos convida a olhar os pensamentos não como verdade absolutas, mas como hipóteses que podem e devem ser examinadas. Ao fazer isso, ela nos ensina algo muito maior do que uma técnica terapêutica, nos ensina uma nova forma de pensar, uma nova postura diante da vida. Mostra que compreender a mente humana, o comportamento, exige ciência e também exige humildade, que deve ser algo inerente à ciência. Essa humildade para reconhecer que nem sempre o que nós pensamos corresponde à realidade, para observar, questionar e aprender com nossos próprios erros, para entender que mudar uma crença não é negar quem a gente é, mas é nos aproximar um pouco mais daquilo que é real. Ou seja, a TCC, no fundo, é como se fosse um convite à lucidez, à coragem de olhar para as coisas que acontecem com a gente com mais curiosidade. E é isso que a torna, até hoje, uma das abordagens mais transformadoras da psicologia e, atualmente, aquela abordagem que apresenta mais evidências de eficácia para uma série de demandas. Então, com essa frase do Aaron Beck, quando ele diz que o objetivo da terapia não é tornar o paciente dependente do terapeuta, mas ensiná-lo a se tornar o seu próprio terapeuta, é com essa frase que eu encerro essa aula de hoje. E agradeço pela sua atenção. Se você gostou da aula, deixe seu like, deixe seu comentário. Até mais!